Para continuar apostando, pessoas chegam a vender imóveis. Outras pedem dinheiro emprestado ou insistem que será só mais uma aposta. Muitas acabam perdendo todas as economias ao acreditar que vão recuperar o prejuízo e terminam sem nada, completamente envolvidas a essa prisão financeira. Apostei numa casa de aposta aí, ganhei uma certa quantia e perdi tudo. Agora eu não tenho pra onde ir, não tenho casa pra alugar, entendeu? Eu tô viciado, velho, não consigo parar, entendeu? Eu tô sem nada, velho, tô quase vendendo o celular, que é a única coisa que eu tenho pra apostar, cara, entendeu? Então se você conseguir, velho, sair disso aí vai ser a melhor coisa pra você, porque não existe dinheiro fácil, véio. A casa de aposta sempre vai ganhar de você. Conhecidos como caça-níqueis, esses jogos online prometem dinheiro fácil. Para acessar, basta apenas um toque na tela do celular. Um gesto aparentemente simples, que acaba influenciando na vida financeira de milhares de pessoas. Comecei ganhando, com R$50 eu ganhei 500, depois eu ganhei 800. Ao longo dos meses elas foram aumentando, de maio ali para setembro, que foi quando eu parei de jogar, né, elas foram aumentando de 50, 100, até eu começar a fazer apostas de R$1.000, R$2.000 eu colocava na plataforma, mas já teve vezes de eu colocar 5.000. Promete ganhos altos, sabe? Assim, tem também daí, se você jogar tal hora, vai pagar, tá uma hora pagante. Então daí ali você investe bastante para você ter o retorno. E não é assim. Douglas Mendes Silva, conhecido como MCDM, começou a jogar em cassinos virtuais na época da pandemia e acabou se viciando. Em busca de dinheiro fácil para poder levantar a carreira, ele se perdeu. Em entrevista ao programa Balanço Geral, da Record, o MC se lamentou. Eu me senti frustrado comigo mesmo. Eu posso te dizer que eu caí numa depressão profunda comigo mesmo. A popularização das plataformas de apostas online aumentou o número de pessoas dependentes de jogos virtuais. Segundo um levantamento realizado pelo Senado Federal, cerca de 3 milhões de brasileiros sofrem com o vício. O transtorno de ludopatia já ocupa o 3º lugar entre os maiores vícios do país, atrás apenas do álcool e do cigarro. Quando a gente começa a liberar um pouco mais, o que acontece? O acesso vai sendo facilitado, né? Antigamente, então, os jogos eles tinham um acesso um pouco mais difícil, né? Então, claro, o jogar ele é inerente do ser humano, né? A gente tem ali circuitários cerebrais, né? Um campo do cérebro que ele está apto a isso. Mas cada vez mais, quanto mais acesso você tem e maior disponibilidade, isso facilita. Porque então o jogo vai se tornando inclusive mais rápido. Acho que uma das questões que vão acontecendo é que esses jogos, quando você libera tanto para os gastos, né, para o acesso financeiro a eles, mas a velocidade em que você ganha e que você perde. Quanto mais rápido, né, você acaba perdendo ali no jogo, mais rapidamente você retorna aquele jogo, mais você investe naquilo ali, né, o pagamento vai sendo cada vez mais facilitado. Então, de fato, dá para notar um aumento significativo nos últimos anos, né? Talvez nos últimos meses, assim, até explodiu um pouco mais, né? Mesmo após perder tudo, Douglas, no impulso de continuar jogando, passou a depender de agiotas. Eu pegava o dinheiro, aplicava no jogo, perdia, aí meu refúgio era o quê? Pedir para eles. Pedia dinheiro para eles, pagava o que eu tinha que pagar. Só que daí isso foi gerando um vício. Foi se eu perder aqui tá de boa, vou pegar dinheiro lá, depois eu me viro para pagar. Segundo o especialista, o vício desencadeia outros problemas diretamente ligados ao emocional. E não é incomum, e na verdade é uma das regras, a gente apresentar algumas comorbidades. Transtornos de ansiedade, transtornos de adaptação e ajustamento, transtornos depressivos importantes que se associam. Diante desses fatos, a pergunta que fica é: o que fazer?
Como sair dessa situação que pode começar com apenas um clique? Se você se encontra viciado em jogos online e sente que não consegue vencer essa batalha sozinho, saiba que a verdadeira liberdade dessa prisão financeira só é possível ao fazer uma aliança com Deus. Esse convite é para você que não sabe mais o que fazer. Venha participar das palestras da Prosperidade com Deus, todas as segundas-feiras. Se tem uma coisa que tira a paz de qualquer ser humano, é perder. Nós não gostamos de perder nem mesmo num jogo, quando é brincadeira, num jogo de futebol. Agora imagine você perder dinheiro. Imagine você perder a vida por causa dos problemas financeiros. Essa tem sido a realidade de muitas pessoas atualmente. Pessoas que investiram tudo que conquistaram, tudo que sonhavam e perderam. Imagine como fica a cabeça, a mente dessas pessoas que se encontram assim. Quem sabe é o seu caso. Você agora cedo, já assistindo esse programa, está preocupado porque perdeu a vontade de viver, perdeu o ânimo, perdeu a alegria, está sem forças. E o que acontece é que quando você perde, vai perdendo, chega um ponto que você não sabe mais por onde recomeçar. É tantas perdas. Agora, quanto mais você se entrega, quanto mais você se coloca como vítima da situação, pior fica, não vai melhorar. E a tendência é continuar perdendo. Perde o casamento, perde a estabilidade emocional, perde a saúde. E por isso nós estamos aqui para ajudar você, que se encontra assim e não sabe mais o que fazer em meio a tantos problemas. Aqui comigo, mais uma vez, o pastor Igor. Pastor Igor, bom dia a essa pessoa que está sofrendo, essa pessoa que vem só perdendo. Como nós podemos, ou o que ela pode fazer, na verdade, para mudar essa situação? Bom dia, pastor David, e a você também que nos acompanha agora. Não sabemos o que você perdeu ao longo da sua vida. Porém, sabemos uma coisa, ainda que tudo tenha desmoronado, se você reagir por meio da fé, se você fizer uma aliança com Deus, um pacto com Deus, essa condição da sua vida, ela mudará completamente. E é sobre isso que nós vamos falar para você ao longo dessa programação. Você pode ter perdido empresa, milhões, mas se você não perdeu a fé e colocar em prática o que vamos te mostrar ao longo dessa programação, a condição da sua vida vai mudar. É claro, pastor David, é importante que essa pessoa esteja ligada nessa programação para fazer o que vamos falar. Ela, como o senhor disse, se você não perdeu a fé, e eu acredito que você não perdeu porque você está assistindo o programa, a maior prova que você não perdeu a fé é você estar aí ligado. O Luiz chegou ao fundo do poço, perdeu tudo, simplesmente até mesmo aqueles que eram para ajudá-lo, abandonaram ele. Mas ele deu a volta por cima e ele vai contar para você como ele conseguiu fazer isso. Meu nome é Luiz Montoya, tenho 42 anos, sou formado em publicidade e hoje atuo como corretor de imóveis. E até por conta da minha formação, eu sempre entendi que a Igreja Universal era uma especialista em marketing religioso, uma instituição especializada em usar a crença, a fé de pessoas que não tinham conhecimento para se beneficiar financeiramente. E eu sempre, desde muito cedo, tive essa ideia e isso sempre me afastou não só da fé na Universal, como de qualquer outra oportunidade que eu pudesse ter tido de conhecer a Deus. Junto com isso, eu também tinha total preconceito, não só com a igreja, mas com quem frequentava. Porque, para mim, quem frequentava a igreja tinha alguma deficiência intelectual, de não entender, de não perceber que estava caindo numa coisa que não era de verdade. Eu levei a minha vida relativamente muito bem, tive uma boa formação acadêmica, tive um suporte muito grande da minha família, que até hoje eu sou muito grato. E tive um bom desenvolvimento financeiro e me casei. E aí, a partir daí, quando eu estava, vamos dizer, eu estava meio cheio de mim, assim, com tudo que eu poderia querer,
aí eu comecei a pisar na bola, vamos dizer assim. Não percebi, não entendi o peso dos meus erros, do que eu estava fazendo e para onde que estava me levando, porque eu não tinha referencial. Minha referência era o que estava por aí. Tudo podia, eu não tinha limite nenhum. E questão de enganar, de faltar com a verdade, de fazer o que eu quisesse, levou a vício, levou a traição, levou a destruir o casamento que eu tinha. E aí eu fiz tudo do meu jeito, e a hora que eu fiz tudo do meu jeito, eu me vi literalmente sozinho. Não sabia o que era paz, dentro de casa, fora de casa, não encontrava paz em lugar nenhum. E eu ali, com tudo que eu sabia, com toda minha formação, minha pós-graduação, minha experiência, minhas viagens, meus intercâmbios, tudo que eu fiz, e nada tinha o conhecimento necessário para eu poder realmente dar um jeito na minha vida. Primeira vez que eu entrei na Igreja Universal, eu nem sei como que eu fui parar lá dentro. Participava fiscalizando, até poder ter confiança de entender que, não, legal, deu para perceber que aqui realmente é usada só a palavra de Deus, não é da cabeça de ninguém. Realmente o trabalho que é feito, a palavra que é colocada, todos os propósitos, até inclusive e principalmente a parte financeira, é baseada na palavra. Então isso me deu uma confiança para poder frequentar e ir crescendo na fé. O batismo com o Espírito Santo foi a solução de tudo, porque me trouxe paz, me trouxe confiança para poder resolver as coisas do jeito que a vontade de Deus deve ser. E foi a vez assim que eu descobri o que era paz de verdade, porque até então eu achava que paz era tranquilidade, era ficar de boa, ficar numa praia, era ficar sem fazer nada. Mas não, paz é você ter confiança na tua salvação, você ter confiança em Deus, que você está fazendo a vontade dEle. E eu tive essa confiança, tive essa paz dentro de mim que eu nunca tinha tido. Sou casado com uma mulher de Deus, a gente serve a Deus juntos, eu e minha esposa, e relacionamento com a minha família totalmente transformado, que eu tinha sido praticamente expulso do convívio, e hoje é um prazer para todos nós quando a gente se reúne, e a vida prosperando, tudo no lugar certo. Tudo no lugar certo, no tempo de Deus, as coisas acontecerem, mas tudo em paz que é o mais importante. Hoje em dia eu vivo pelo caráter de Deus, do que Ele direciona na palavra dEle. E eu uso tudo que Ele me deu oportunidade de conhecer, de tudo, de todos os conhecimentos da faculdade, de línguas, de tudo, eu uso isso como ferramenta. Mas o princípio é o caráter de Deus mesmo, porque isso me guia nos negócios, nos relacionamentos, em tudo. É isso que dá o resultado de verdade na nossa vida. Se você duvida, venha ver. Compara como é que é a sua vida, como você vive a sua vida, os resultados que você colhe, o que você faz, e compara com o que Deus quer de você, como Ele orienta que seja, mas de acordo com a palavra. Então, se você buscar isso e der uma chance para ver se isso acontece dentro da Igreja Universal, você vai se surpreender. Os testemunhos são a prova que funciona. Qual o objetivo de nós colocarmos aqui testemunhos para você? Para motivar você, para mostrar para você que a sua vida tem jeito. Essas pessoas sofreram, sentiram na pele a dor, mas reagiram e conseguiram dar a volta por cima. Nós não perguntamos qual é a sua religião e nem queremos saber, porque nós não estamos falando de uma placa de igreja, estamos falando da fé viva, que Deus pode transformar a sua vida.
E ao final deste programa, um momento muito especial, o momento da oração. Eu convido agora o Bispo Sérgio Mota a dar um recado. Bispo, o que vai acontecer no final desse programa? Que Deus ilumine e abençoe a todos rica e poderosamente. Nós estamos nos preparando para o momento da prece, o momento da oração. A oração, ela move as mãos de Deus. E é isso que nós queremos, que Deus venha ao seu encontro, tocando, tirando toda a tristeza, depressão e angústia. Você que está aí desesperado, aguarde esse momento, prepare o seu copo com água. Nós vamos invocar aquele que é Deus, aquele que tem poder e vai lhe abençoar. Eu já estou preparado e aguardo o momento. Pastor, é com o senhor. Daqui a pouco eu volto fazendo aquela intercessão como guardião da Sagrada Família. Obrigado, Bispo. Daqui a pouco o senhor retorna. Pastor Igor, a pessoa que está acompanhando agora, enfrentando lutas, momentos difíceis, o início de semana, o início da semana, fica até difícil sair da cama com tantos problemas, com tantas lutas, mas ela tem que reagir. É necessário reagir e, pela fé, mudar essa condição. Nós não sabemos qual é o seu histórico de vida. Uma oração pode mudar tudo isso. E além dessa oração, que você vai receber forças para vencer essa situação emocional que você está vivendo, Deus já te dá forças também para chegar até aqui na nossa catedral nessa segunda-feira, porque estaremos comprando a sua briga, trazendo para nós a responsabilidade dos teus problemas. E assim, Pastor David, essa pessoa não se verá mais sem saída, sem direção e sem apoio, porque nós iremos ajudá-la a vencer todas as dificuldades. Com certeza, não importa a sua religião, não importa o tamanho do seu problema. O nosso Deus é grande. Como você vai assistir agora nesse testemunho? Acompanhe com muita atenção como Deus é capaz de transformar uma vida. Qual que é o seu nome? Viviane. E a sua vitória no pacto, frutos da sua aliança com Deus, por favor. Então, pastor, no meu caso foi diferente. Eu fui uma pessoa que sempre fez o pacto, mas eu acabei deixando de fazer. Eu fazia o pacto, trabalhava como assalariada e pedia a conta do meu serviço. 3 dias depois que eu comecei a trabalhar no novo serviço, eu fui mandada embora. E eu fiquei desempregada e fiquei desesperada com a passagem que o senhor passou ali e fiz um clamor a Deus. E ele me deu a direção de trabalhar na área de sobrancelhas, que era algo que eu gostava, mas eu não via o talento em mim. Então, eu comecei a trabalhar, veio a pandemia, veio dificuldades, Deus foi abençoando, eu fui crescendo, enfim. Até que um momento eu decidi sair do pacto, porque eu achava que eu já estava indo em muitas reuniões, que eu tinha muita função, e Deus ia me abençoar, porque eu sou uma obreira, Deus ia abençoar, tenho o Espírito Santo, mas Deus, ele nunca deixa voltar, só que Deus, ele sempre dá algo a mais para aqueles que fazem algo a mais. Então, eu parei de fazer a corrente segunda-feira e, no mesmo tempo, eu perdi a visão. Eu estagnei, eu fiquei na mesma, eu não evoluí, eu não cresci, eu não conseguia imaginar, não conseguia ter criatividade, eu não conseguia sair do lugar. Até que um dia o pastor foi fazer uma visita no meu espaço, fazer uma oração por mim, e ele me deu a direção, você tem que crescer, expandir, você tem que pensar mais grande. E eu falei, como que eu vou fazer isso? Porque eu não sei pensar grande, então eu não posso errar, eu preciso voltar para o pacto. E faz 5 meses só, pastor, que eu voltei para o pacto. Retornou há 5 meses. Há 5 meses que eu retornei. E como é que está agora? Então, pastor, foi Deus mesmo, assim. Só convivendo comigo para entender o que Deus fez na minha vida, assim. Eu tive muitas ideias, muitas delas eu já consegui colocar em prática, muitos anos de 2026 vai vir. E, pastor, para o senhor ter uma noção, eu atendi em média de 100 clientes por mês. Essa era a minha média de clientes. Quando eu retornei para o pacto, eu fiz um voto com Deus e em uma semana eu atendi 50 clientes. Em uma semana? Em uma semana eu atendi 50 clientes. É nítido ou nítida a mudança depois da volta ao pacto? É nítido, pastor, como se tivesse tirado um portão e as clientes retornassem. A criatividade que voltou a ter, porque exige a nossa parte também de fazer por onde. E agora em dezembro, pastor, é uma loucura na área de estética. E eu tenho um movimento já muito grande, eu tenho uma cartela de clientes muito grande. Mas comparando do ano passado, que eu não estava no pacto, para esse ano, no mês de dezembro, eu atendi exatamente o dobro, pastor. O dobro de clientes. Que fique bem explicado o seguinte, quando a pessoa não faz a corrente, não é que Deus vai punir, nada disso. Mas falta a direção para a pessoa poder tomar as atitudes certas. Exatamente, é como se você tivesse dito assim, ó, daqui para frente eu vou lutar. Só que a nossa luta ela é limitada, a gente não consegue chegar
tão longe. E Deus, ele abre a nossa visão, ele expande, ele manda pessoas, né? Uma coisa é lutar, então, na força do braço. Exatamente, pastor. Outra coisa é lutar dirigida por Deus, de mão dada com Deus. Exatamente. A nossa mente é o Espírito de Deus. Então, quando a gente não usa o Espírito de Deus no negócio, a gente não prospera. Mas agora, usando o Espírito de Deus na segunda-feira, Deus vai dando a direção e vai prosperando. Deus tem honrado. Sim, senhor pastor. Então, na área material, está vendo frutos. Sim, pastor. Tanto na minha vida quanto no meu marido, né? A nossa vida, não só a empresa em si, né? Meu marido também está sendo muito abençoado. A gente trocou de carro, a gente mora num lugar maravilhoso. Deus tem abençoado em várias áreas. E para o senhor ter noção, eu trabalhava fixo, e não é ruim trabalhar fixo. Tem gente que vai crescer e evoluir. Mas eu era uma pessoa que eu não conseguia imaginar até onde eu ia chegar. Eu tinha um teto. E hoje eu ganho no dia, pastor, o que eu ganhava o mês inteiro. Num dia? Em um dia. Quer dizer, então você ganha, vamos dizer, 30 vezes mais do que ganhava. É mais ou menos isso. Num dia, o que ganhava no mês. Exatamente. Né? E a alma, como é que está? Pastor, renovada. Mesmo tendo o Espírito Santo, é como se eu não estivesse ouvindo a voz de Deus, né? E Deus estava me chamando. Então, quando eu decidi voltar para o pacto e ouvir ele, a gente vê mais visivelmente ainda Deus na nossa vida, mas nada se compara a ter o Espírito Santo, ter a paz de Deus dentro da gente. Você tem paz, tem certeza da salvação. Sim, senhor. Está em comunhão com ele. Sim, senhor. A Viviane, que trabalhava assalariada, era feliz como a Viviane hoje empresária, mas a diferença é nítida, né, das bem-aventuranças que Deus traz, mas o Espírito Santo é que traz a paz verdadeira. Amém. E daqui para frente, para ou continua? Não, senhor, continua. Ano que vem eu vou voltar para dar mais testemunho. Amém, nós queremos isso. Tá Deus ligado, abençoe pastor. mais, Deus graças abençoe. a Deus. Amém, pessoal? Esse é o nosso Deus, o Deus que traz à existência aquilo que não existe. E para você que se encontra assim perdido, agora é um momento de fé, é momento de oração. Convido você, amigo, amiga, a unirmos a fé, juntamente com o Bispo Sérgio Mota, o guardião da família, que vai interceder por nós. Chegou o momento tão esperado, tão aguardado, o momento que nós vamos falar com Deus em seu favor. Já tem o seu copo com água? Vamos interceder a Deus por todos que nos assistem. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós invocamos o Teu nome por tantas e tantas pessoas que estão sofrendo, que estão, meu Deus, amarguradas de espírito, depressivas, tristes. Meu Deus, estenda a Tua mão poderosa e alcança, meu Pai, aqueles que estão hospitalizados, que haja cura, libertação, que haja, meu Deus, luz. Ilumina, meu Deus, a vida de todos. Estenda Tuas mãos para dar o sabor, meu Pai, a esta criatura que já não tem mais prazer de viver. Ela se encontra triste, depressivamente, com uma depressão crônica, meu Pai. Ela quer, meu Deus, a libertação. Que em nome de Jesus Cristo ela seja livre dessa depressão, dessa tristeza, seja curado, seja liberto, seja abençoado a tua casa, o teu casamento, o teu trabalho, o trabalho das tuas mãos. Eu entrego todos em o nome de Jesus. E você que crê, diga graças a Deus. Você beba desta água que você colocou aí junto ao seu televisor. Hoje, segunda-feira, na Igreja Universal do Reino de Deus, é um dia em que nós oramos pela vida econômica para que portas e caminhos se abram. Então, procure a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa para que você encontre a libertação, a prosperidade. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Nós estaremos sempre aqui na Torre de Vigia, orando, suplicando a Deus em seu favor. Deus tem poder para resolver a sua vida, mudar a sua história, transformar os seus caminhos e só depende de você. Nesta segunda-feira, hoje ainda, venha procurar, venha buscar ajuda. Daqui a pouco eu vou estar às 7 horas da manhã, retorno às 15 horas e ainda estarei às 19h30. Uma equipe de pastores, obreiros, lutando em seu favor. Pastor Igor, o senhor vai estar em quais horários? Estarei às 10 horas da manhã, ao meio-dia, como também às 18 horas, clamando também, Pastor David, determinando a bênção. Juntos nós vamos te ajudar, só depende de você. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis.
A entrada é gratuita, o estacionamento é gratuito. Você pode vir com a sua família, pode vir sozinho. Temos a escola bíblica infantil, a IBI, é a creche para as suas crianças. Você pode vir também. Não precisa ser membro da Universal ou muito menos evangélico para participar da prosperidade com Deus. Você, na oportunidade, vai receber gratuitamente a aliança do pacto. O propósito de hoje é fazer uma aliança com Deus. Os seus caminhos vão se abrir, tudo vai mudar. Nós iniciamos o programa falando sobre perdas. Este lado você já conhece. Perder, você já sabe muito bem o que é e qual é a sensação. Agora está na hora de ganhar, está na hora de dar a volta por cima. Para mais informações do que acontece hoje na Universal, você pode acessar o aplicativo Portal Universal. Neste aplicativo você encontra endereços, horários, você encontra a mensagem, a palavra amiga do Bispo Macedo. E se você já é membro, faz parte da Universal, você ainda pode utilizá-lo para fazer até mesmo as suas doações. Nós ficamos por aqui, encerramos agora a nossa participação, mas deixo você com este vídeo que vai explicar ainda melhor. Deus te abençoe, Deus te ilumine e te esperamos hoje, segunda-feira. Você sabia que é muito simples e seguro fazer as suas doações pelo aplicativo Portal Universal? Veja o passo a passo. Abra o aplicativo Portal Universal no seu celular. No menu inferior, clique em Doação. Agora, na tela de doação, é simples e fácil. Selecione o valor que você quer doar. Depois, selecione a forma, que pode ser cartão de crédito, boleto bancário ou Pix. Nesse exemplo, vamos escolher a forma de doação via Pix. Após isso, selecione o destino, começando pela igreja. Em seguida, selecione a campanha ou o grupo para o qual quer doar. Feito isso, clique em Doar Agora. Na tela de confirmação, você pode conferir as opções selecionadas, o valor, o destino e a forma da contribuição. Estando tudo certo, é só arrastar a moeda para dentro do alforje, que a chave Pix será gerada. Assim que a tela do Pix aparecer, clique em Copiar código Pix. Abra o aplicativo do banco de sua preferência, colhe o código Pix que você copiou e confirme a operação. Em seguida, volte ao aplicativo Portal Universal para finalizar o processo. Pronto! Sua doação foi concluída com sucesso. E fazendo a sua doação pelo aplicativo, você não precisa levar o comprovante até a igreja, pois ele é enviado automaticamente. Quando estiver lá, coloque suas mãos no altar, como sinal de honra e consideração a Deus. Aproveite e use essa ferramenta para continuar honrando a Deus, sempre em primeiro lugar.